Olá, meus queridos alunos, vocês estão bom, né? Você sabe o que é gerenciamento de configuração de software, sistema de controle de versão, Git, GitHub? Se não, hoje nós vamos aprender. Se sim, vamos revisitar esses conceitos. Bom, gerência de configurações de software é essencial para produzir software de qualidade. Na gerência de configuração de software, nós passamos por 3 etapas, que é o controle de mudanças, que a gente vai entender por que o sistema mudou. Então a gente vai ter ferramentas como o GitHub, o Bugzilla, o Jira, o Fabricator, entre várias outras para entender isso. Depois, na segunda etapa, a gente tem controle de versões, que a gente vai entender quais foram as mudanças, quem fez essas mudanças. Então a gente vai ter sistemas de controle de versões como o Subversion, o Git, o Mercurial, o Sapling e etc. E na terceira parte, a gente tem a integração contínua, que vai mostrar para a gente se o sistema funciona depois das mudanças. E aí, para integração contínua, nós vamos ter o Concurso, o Jenkins, o Travis, CI. Então, tem várias ferramentas, aplicações para ajudar a gente. E nesse vídeo, nós vamos focar mais em Sistema de Controle de Versões, ou SCV. Para que serve um Sistema de Controle de Versão? Ele é um software para gerenciar as mudanças dos arquivos. Que arquivos? Todos os arquivos que estão sendo rastreados nesse Sistema de Controle de Versão. Para isso, o que normalmente é coletado de informação? Quem fez a alteração? Quando a alteração? Como, o que mudou quando esse arquivo não é um arquivo binário e por que o arquivo foi alterado. Depois eu vou explicar cada parte, tudo a gente vai ser extraído de um commit, mas depois eu vou explicar o que é um commit. Então, quais são as vantagens de se ter um sistema de controle de versão? A gente vai ter mais organização, que a gente sabe onde as coisas aconteceram. A gente vai ter rastreabilidade, que significa eu sei o que foi alterado, quando foi alterado. Se eu precisar de reverter algo, por exemplo, foi feita uma alteração, mas essa alteração introduziu um bug no sistema. Então eu consigo voltar para uma versão anterior. Isso traz confiança, porque vamos pensar o seguinte, vamos pensar um cenário de que você está aí na escola, no trabalho, você editou um documento. E aí depois você recebeu um feedback que você precisava de alterar certas partes desse documento. Você foi lá e alterou, mas você não gerou uma versão, Você simplesmente alterou aquele documento. Aí quando você envia esse documento de novo, a pessoa te dá outro feedback. Não era para você mudar isso, era para você mudar outra parte do documento. Só que agora você não tem a versão anterior mais, entendeu? Como que o sistema de controle de versão ajuda? Porque ele vai manter todas as versões. Cada vez que você salva o documento, ele vai vai salvar para você a versão anterior. Então, como que era feito, Com isso que a gente falou, já dá para entender um pouco de como era feito salvar arquivos ou desenvolver software sem um sistema de controle de versão. Antigamente, nesse processo que eu disse, a gente tinha que salvar versões. V1 está aqui com essas alterações. Depois eu tenho a V2. Então, assim, quando a gente está falando de um documento Word, um trabalho de escola, um trabalho de faculdade, um relatório na sua empresa, é tranquilo. Agora imagine você que esteja alterando 500 arquivos, que você tem um repositório, nesse repositório tem 10 mil arquivos. Como que você vai ficar salvando versão por versão? Então a gente precisa de auxílio, a gente precisa de ferramentas para ajudar a gente nessa tarefa de salvar e descobrir o que foi alterado de uma versão para outra. Quais são exemplos de sistemas de controle de versão? Nós temos o Git, nós temos o Subversion ou SVN, nós temos o CVS, nós temos o Mercurial, nós temos o Bazaar e nós temos o Sapling. Então, nesse vídeo nós vamos focar nos conceitos do Git. A gente pode em um outro vídeo explicar para vocês que antigamente a gente tinha sistemas de controle de versão centralizados e hoje esses sistemas de controle de versão eles são descentralizados. Então nós vamos
vamos focar nos descentralizados, que é como o Git funciona. Bom, vamos falar um pouquinho de história. Como que o Git e quando o Git foi criado? O Git ele foi criado pelo Linus Torvalds, que é o criador do Linux. Então, Linus, criador do Linux. O time de desenvolvimento do Linux utilizava uma ferramenta que chamava BitKeeper. Só que essa ferramenta mudou-se a licença dela. Então, ela passou a ser paga. Com raiva, né? Ele precisava de uma ferramenta e o Linux um sistema open source, etc. Eles não queriam pagar por essa licença. A partir disso, eles criaram o Git. Então, por que aprender Git, né? Por que saber de gerenciamento de configuração? Por que saber de sistema de controle de versão? Hoje, se você for um desenvolvedor, independente da posição, mesmo não estando desenvolvendo, mas vamos falar de desenvolvedor. Um desenvolvedor precisa saber o básico de Git para conseguir uma vaga, porque ele vai precisar de lidar com esse sistema de controle de versão no trabalho dele. O Git ele tem uma arquitetura em branches. Então, o que são branches? Branches são ramificações, e essas ramificações elas faz com que, vamos supor, a gente tem uma linha de desenvolvimento e a gente cria um ramo, desenvolve uma nova feature e depois a gente faz a integração nesse ramo principal. Então essa é a ideia do Git. Na próxima aula nós vamos ver o que é os comandos, né? O git clone, git init, git add, git commit, git pull, git push, git merge, git log. Então eu vou deixar para a próxima aula ser uma aula mais prática. Agora, vou passar para vocês só a ideia central, né? Então a gente já viu que são branches. Então vão existir repositórios. Esses repositórios a gente vai clonar de um repositório remoto, vai trazer para a nossa máquina. A gente faz as nossas alterações e quando a gente quer salvar as nossas alterações, a gente vai dar um commit. Então eu vou falar, eu comitei. Hoje a gente trata até como verbo, que é simplesmente salvar as minhas alterações. Se eu quero jogar isso para o repositório, vou fazer um git push. Então eu pego o que eu tenho e dou um push. Eu empurro aquilo para o repositório remoto. E por último, se eu quero pegar as atualizações lá desse repositório remoto, eu vou fazer um git pull. Depois, na próxima aula, eu mostro a prática para vocês. Então, de forma geral, o Git é um sistema de versionamento. Ele é uma ferramenta para controle de versões. Ah, mas e o GitHub? Eu já ouvi falar de GitHub. O GitHub é uma plataforma que vai hospedar repositórios Git. O GitHub ele funciona como uma rede social de desenvolvedores. Então, a gente pode ter um time, a gente coloca o nosso time para desenvolver ali e depois a gente vai gerenciar quais as alterações vão ser feitas, como essas alterações vão ser integradas. Então, o GitHub, como ferramentas similares, a gente tem o GitLab, o Bitbucket, e eles estão nos controles de mudança. Então, não confundam o que é Git e o que é GitHub. São coisas diferentes. De novo, Git é uma ferramenta de versionamento. É uma ferramenta para a gente controlar as nossas versões. Saber o que foi alterado, quem alterou, como foi alterado. O GitHub ele é uma plataforma que hospeda repositórios. Então, ele hospeda repositórios Git. Beleza? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Foi uma aula relativamente mais curta, mas eu também não quero deixar muito longo. Então, agradeço você que é inscrito no nosso canal, que curte o nosso vídeo, e você que chegou aqui, caiu de paraquedas, dá uma oportunidade, curte nossos vídeos, assiste os nossos vídeos, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Aqui do lado, nós vamos deixar alguns vídeos, caso vocês tenham interesse em assistir mais vídeos nossos. Tá aqui algumas recomendações. Valeu!